beleza? Gustavo Veloso aqui. E aí, como vocês estão? Se você é um profissional de tecnologia que ainda ou tá trabalhando com inteligência artificial, mas você tá ali no básico, ou você ainda nem tá nesse mundo, um profissional de tecnologia hoje, para se manter relevante nos próximos anos, você vai ter que dominar minimamente bem, né? Eu não digo que você precisa se tornar o melhor expert, o cara, você vai precisar dominar a inteligência artificial minimamente num contexto onde você vai aplicar ela para otimizar processos, automações, até desenvolver pequenas aplicações para resolver pequenos problemas, tanto internamente na sua organização, quanto para os seus clientes, tá? Lá atrás, né, eu tinha já feito um vídeo lá atrás que eu comentei que eu estava estudando para passar numa certificação de inteligência artificial. Pois bem, estava nesse vídeo aqui para falar, né, um negócio muito legal aí. Sexta-feira, dia 21 de novembro, fui aprovado como um engenheiro de inteligência artificial certificado pela Microsoft, tá? Então a certificação chama essa aqui, ó, Microsoft Certify. Muito feliz, acho que é o resultado aí de muito esforço aí dos últimos meses, praticamente esse ano de 2025. Eu tirei para ir a fundo em inteligência artificial, venho estudando bastante, vendo formas aí de como aplicar dentro da minha profissão e assim, minha jornada obviamente não vai parar por aqui, tá? Vocês vão ver muito, mas muito conteúdo em relação à inteligência artificial, muita coisa que eu tô desenvolvendo, aplicações, né? Subi aí recentemente um vídeo aí onde eu comento, né, sobre isso. E se você não assistiu, assiste, né? Como eu utilizei o Cloud AI para me ajudar a criar um aplicativo que ficou ranqueado entre os top 10 dentro de um hackathon dentro da Microsoft, ou seja, dentro de mais de 1000 aplicações aí de diferentes projetos. Meu projeto ficou no top 10, considerado um dos projetos mais inovadores hoje dentro da Microsoft. Talvez ele vai vir até um produto interno e talvez futuramente vir até um produto externo. Então, né, como você pode ver, né, eu fiz alguns desses conteúdos falando, né, desses aplicativos que eu criei com AI e tal. E aí, acho que nada mais, nada menos obter essa certificação, né? Até para, né, mostrar, né, o meu grau de conhecimento dentro desse tema. A empresa, ela premia, né, as pessoas que obtêm essas certificações, obtêm esse alto nível de conhecimento técnico para aplicar com excelência, né, esses conhecimentos, melhores práticas para nossos clientes, né, produtos e serviços, enfim. Acho que deu para entender mais ou menos, né? Então, assim, esse vídeo aqui, a ideia aqui que é falar para vocês como é que foi o meu processo de certificação, como eu comecei a estudar, como é que eu comecei, né, nessa questão de IA, né, inteligência artificial. Pessoal, às vezes eu falo AI, né, no meu dia a dia eu trabalho muito com clientes nos Estados Unidos. Peço desculpa às vezes pelos anglicismos aí, né, de ficar misturando aí. Eu já vi gente comentando, né, mas se o teu vídeo é em português, porque você tá falando AI e tal. Beleza, mas vamos falar lá então, como é que eu comecei, né, estudando a inteligência artificial e como é que foi minha jornada, né, esses praticamente 12 meses. Fui aprovado, como eu falei, agora sexta-feira passada, dia 21, então eu falei, deixa eu fazer já esse vídeo aqui para as coisas estão bem na minha cabeça, tão frescas e tal. E muitos dos vídeos que eu faço como esse aqui, eu faço sem script, para falar a verdade, até para ficar esse formato assim meio despojado, assim, meio uma conversa aqui informal com vocês. Então é bastante essa ideia aqui. Então vamos lá, falar como é que eu fui para cima dessa questão de inteligência artificial, né? Como eu falei anteriormente. E detalhe, antes de eu entrar nesse tema aí, de novo, muita gente que acompanha os vídeos aqui do canal, acompanha, dão like e tal, não sei o que lá, mas não são seguidores. Se você gosta desse conteúdo, obviamente, deixa o seu like no vídeo, me ajuda bastante aqui com o engajamento. Assina meu canal, vai lá no meu perfil, gvelozotech, _tech, assina meu perfil, deixa like e tal. Tem ainda poucos posts, mas eu tô trabalhando em desenvolver e é isso aí. Então vamos lá, vamos para o que importa, né? Então, né, como é que eu comecei essa jornada, né? De novo, não é uma visão que eu tenho, né? Mas é uma visão, acho que meio que já vem acontecendo dentro do mundo aí de tecnologia que eu comentei já no início do vídeo, não vou repetir, mas todo profissional de tecnologia precisa mais ou menos ter uma perna, um braço, um dedo, seja minimamente aí dentro de inteligência artificial para resolver as coisas que eu comentei, né? Desde consultoria, se você presta consultoria para cliente ou se você trabalha numa empresa, em algum momento você vai esbarrar em situações onde você vai precisar utilizar a inteligência artificial para resolver problemas pontuais, questões dentro
da sua empresa aí para automatizar, ganhar eficiência, enfim. Esse blá 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 aí que vocês estão acostumados, já acho que ouviram bastante aí. E se espera, né, que os profissionais nos próximos anos aí eles deem um retorno aí, né? Vocês já devem ter visto aí muita coisa aí, uma produtividade de 10 vezes, né? Então assim, 10 vezes hoje uma produtividade, eu penso muito rápido, a boca não consegue falar na velocidade que eu tô pensando, mas 10 vezes a produtividade aí de um funcionário, né? Então assim, para você estar relevante aí nesse mercado aí, você vai ter que ser esse profissional aí 10 vezes aí, né? Ou seja, 10 vezes produtividade aí dos dias atuais. Então como eu comecei a estudar isso aqui, para vocês extraírem o máximo aí de conteúdo aí sem ter que ficar muito tempo aí em frente à tela aí. Então, né, se eu fosse começar a estudar isso aqui do zero de novo e hoje que eu passei por toda essa jornada, né, qual a dica que eu daria aí para amigos aí, para as pessoas, para vocês aí que estão assistindo aí, para não gastar muito tempo e tentar ser o mais eficiente possível aí, tá? Então vamos lá, vamos abrir aqui algumas coisas, né? Primeira coisa, se você não conhece o portal de Learn, de cursos da Microsoft, a Microsoft ela disponibiliza um portal gratuito que tem muito, mas muito curso legal, coisa muito interessante, tá? Quando eu comecei a estudar, tirar certificação, entrei na área de TI ali no início dos anos 2000 e já reflexo é que eu tô ficando velho, né? Barba já começando a ficar branca. E na minha época, quando eu comecei a estudar, esse tipo de conteúdo, esse tipo de portal não existia, cara. Era basicamente apostilas, um outro material publicado, né, na internet. Eram os primórdios, né, desses conteúdos digitais aqui, cara. E hoje, basicamente, você consegue estudar para uma certificação sem gastar nada, tá? Então, pro retorno que esse tipo de certificação vai te dar na tua carreira, né? Depois eu vou fazer até, né, deixa aqui, eu vou fazer um segundo vídeo falando de quanto um profissional de inteligência artificial na média hoje, tanto um profissional de inteligência artificial ou com skills de inteligência artificial / cibersegurança ganha hoje nos Estados Unidos, para darem uma ideia para vocês o potencial de retorno que, estudar esse tipo de tecnologia pode dar para vocês. Então, vamos falar aqui da certificação em si, né? Então, a Microsoft ela tem vários níveis de certificação, tá? A certificação, né, de engenheiro de AI, né, associado dentro do portfólio de certificações, é uma certificação intermediária, tá? Ainda tem uma certificação um nível acima dessa, mas para mim, para o meu contexto, que eu não estou querendo ser o ultra especialista em inteligência artificial, essa certificação para mim ela já é mais do que suficiente, já atende bem. Acima disso aqui já é uma certificação de arquiteto, então assim, se você vai trabalhar, por exemplo, você quer ser um arquiteto de inteligência artificial na Microsoft, por exemplo, então uma função muito específica, então seria uma certificação acima dessa aqui, tá? Então, como o próprio nome já diz, o cara vai ser um arquiteto de inteligência artificial, quer ter essa visão ultra especialista de arquitetura, então aí vai para ela. Mas se você quer ter os principais conhecimentos que você vai precisar ter para resolver problemas de dia a dia, criar aplicações, utilizar AI da forma mais ampla, eu diria hoje, dentro dos produtos da Microsoft, eu diria que essa certificação seria a mais indicada para você, tá? Beleza? Mas elas são graduais, então você tira uma certificação mais básica, depois você vem para, por exemplo, essa aqui associada e depois você vai para uma de arquitetura. Basicamente é isso aí. Principal fonte de referência para vocês, pessoal, para estudar para essa certificação, que nem eu falei, você vem aqui, learn.microsoft.com, procura lá, né, por essa certificação. Caindo nessa página aqui, se você quiser vir direto, né, e aí ele vai dar, né, uma visão geral da certificação tal, e tudo mais. Aqui é o que eu quero chegar, tá? Minimamente o que você precisa estudar para ser aprovado nessa prova. Aqui tem um curso, tá bom, pessoal? Então esse curso ele é distribuído em vários, eu diria, subcursos, tá? Então assim, o curso principal ele vai chamar isso aqui, tá vendo aqui? Ele dá como título principal, né? E aqui ele tem vários outros nomes aqui. Então assim, para você obter o conhecimento mínimo necessário, algumas coisas aqui são meio beabá, tá? Então assim, eu tô falando, para quem que eu tô falando principalmente esse conteúdo aqui? Para você que quer meio que começar do zero e quer chegar ao ponto em ter essa certificação aqui, tá bom? Uma pessoa igual eu, né, um profissional de tecnologia que não é, né, originalmente do campo de inteligência artificial, mas você quer desenvolver skills em inteligência artificial. Mas eu diria que vale a pena mesmo que você já conheça, já esteja no campo, dá uma repassada, né, ver ali o conteúdo. Mas então o que você tem que fazer? Você vai ter que vir aqui nesse conteúdo aqui e fazer todos esses módulos aqui. Vamos abrir um desses aqui só para mostrar a carinha dele. Vamos clicar isso aqui, ó. Então, desenvolver um aplicativo de AI generativa dentro da Azure, né? Azure, a cloud da Microsoft, né? Assim como tem a AWS e Google, por exemplo. E aqui é o tempo mais ou menos que você vai gastar em cada um desses módulos. Então, assim, vamos só fazer uma soma rápida aqui, ó. Nesse módulo aqui, ó, 7 horas e meia, aqui 8 horas, então aqui 15, 16 horas mais ou menos, mais 8 horas e meia aqui, então aqui 25 horas, 26 horas mais ou menos, 26, mais 6 aqui, 32, sei lá,
lá, 33 mais 4 horas. Vamos arredondar então. Tudo isso aqui você vai gastar mais ou menos 40 horas de tempo de tela estudando, fazendo exercício e tudo mais. Você vai precisar gastar 40 horas minimamente para você desenvolver o skill mínimo, tá? Isso aqui é mínimo, tá? Não é que fazendo isso aqui você já vai ser o cara super especialista. Isso aqui é o mínimo que você precisa saber para fazer a prova, tá bom? Então vamos abrir um desses aqui, ó, para mostrar a carinha para vocês de como é que é. Então assim, ó, para quem que é esse curso, tá vendo? Ó, ele é quais tipos de funções, né? Esse curso ele é recomendado, é o ideal. Então olha aqui, ó, cientista de dados, data scientists e AI Engineers, ok? Então quando a gente clica nele, tá vendo? Você cai vamos dizer, na aba principal, no guarda-chuva aqui, ele tem subtópicos, tá vendo? Então se a gente descer aqui, ó, tá vendo? Então aqui, ó, 1 hora, ó lá, planejar e preparar o desenvolvimento de soluções de AI na Azure, tá vendo? Ó lá, 40 minutos, ó lá. Escolher e fazer o deployment de modelos dentro do catálogo do Microsoft Foundry Portal, tá vendo? E por aí vai. Eu não vou todos aqui, ó, um a um aqui, mas eu só quero mostrar para vocês. Então, vamos só pegar um deles aqui, ó. Fazer avaliação, né, de AI generativa, performance de AI generativa dentro do portal, né, do Foundry. Aí ele fala aqui, ó, das 7 units, ó lá, mais ou menos 38 minutos, tá? Se você clicar aqui, tá vendo? Ele abre aqui, né, o outline, né, os módulos aqui desse curso aqui. Então, vamos abrir um desses aqui só para vocês verem como é que é. Então, sim, muito das coisas é teórica, é leitura, tá? E muito das coisas você vai ter passo a passo também. Aí aqui, o que eu recomendo? Para fazer esse tipo de certificação, você precisa ter muita experiência prática também. Só ficar lendo isso aqui, decorar isso, na boa, você não vai decorar. E aí ele vai mostrar, por exemplo, aqui um print screen, aqui um screenshot aqui da tela do AI Foundry, né? O AI Foundry é basicamente a plataforma onde se roda todos os modelos de inteligência artificial, né? GPTs da OpenAI, da Anthropic, lá o Cloud AI, enfim, todos eles aí. Então o que eu recomendo? Quando você vem aqui e se depara com uma tela dessa aqui que ele está mostrando, né? Dando um exemplo, vai lá nessa tela e detalhe, se você não tem acesso a Azure, OpenAI e tal, você vai ter que criar. Obviamente, né? O primeiro módulo do treinamento de tudo isso aqui, peguei um exemplo já mais para frente, mas o primeiro deles você vai estar construindo, né? A gente clicar aqui, tá vendo? Obrigatoriamente você vai ter que criar a tua conta lá. No passo a passo aqui dos cursos aqui, você vai passar por isso. Mas o meu ponto é o seguinte, toda vez que tiver alguma parte prática aqui, o que eu recomendo você fazer? Eu recomendo você parar, né? E todos os módulos, como você pode ver, ó, tá vendo? Ele mais ou menos segue esse formato, ele dá uma introdução, aí ele fala do tema, explorar, blá, e aí ele dá um exercício, tá? E aí como é que você tem que abordar esse exercício aqui, tá? Você vai precisar, tá, de uma subscription da Azure, tá? Primeiro ponto. Se você não tem o subscription da Azure, você geralmente, a Microsoft dá 30 dias, te dá um trial de 30 dias, tá? Então assim, você consegue, né, fazer o trial lá de 30 dias. Vai demorar, sendo bem sincero, você em 30 dias você não vai conseguir fazer tudo isso e já estudar para a prova. Então, em algum momento você vai precisar criar essa assinatura aí e colocar teu cartão de crédito. Aqui é um modelo, né, paga por uso. Então assim, você só vai pagar a hora que você subir algum serviço, tá? E testar os modelos de AI, coisinha basiquinha, meu, você gasta centavos, tá? Então assim, você não vai gastar uma fortuna para ter essa assinatura e você não vai gastar uma baita de uma grana por mês. Se eu for dar um chute aqui, o quanto você vai gastar por mês, de repente, para subir um serviço, testar alguma coisinha ali, e toda vez que você subir algo e deixar de usar, minha dica vai lá e para o recurso de funcionar. Dá o stop nele, porque se você deixar ele funcionando, ele vai ficar lá o negócio, meu, correndo lá. Vai ser igual você deixar a luz ligada, o marcador de energia lá, ele vai ficar correndo lá. A cloud é a mesma coisa. Se você deixa um recurso ligado, fica o contador lá, como se fosse o contador de energia contando lá, vai vir a conta baseado no que você está utilizando. Então você subiu, faz o exercício lab, passou o lab, não perde tempo para não esquecer, vai lá e desliga. Tem tutoriais aí também para automatizar assim, toda vez chegar meia-noite e desligar tudo. Tem várias formas que você consegue também fazer para não esquecer, não dar esse problema. Então, você vai ter que criar a tua assinatura lá, subscription na Azure. E aí, quando você clicar aqui, Launch Exercise, tá vendo? Ele vai dar um passo a passo aqui, o laboratório aqui, tá vendo? Então, ele vai falar, ó, para você fazer esse exercício aqui, vai gastar mais ou menos 25 minutos. Então, ele vai falar lá onde você tem que abrir o portal, tá vendo? É muito passo a passo, tá vendo? Ó, você pode clicar aqui, ele vai direto lá pro link, ou você pode pegar o link que tá aqui e tal. E, meu, você vai seguindo o passo a passo do negócio. Galera, esses labs são o mais importante para vocês realmente aprenderem essas tecnologias, tá? Porque aqui, executando esse lab, que você vai memorizar essas telas, isso aqui, os detalhes dos detalhes que a prova vai exigir demais, tá? Inclusive, tem muito detalhe na prova que, meu, é muito difícil de você decorar. Inclusive, a prova, até falando um pouco da prova, a prova, ela permite que você consulte esse site que eu mostrei para vocês aqui, o learning.com. A prova, ela é tão
densa em conteúdo, é tão difícil. Foi a primeira vez que eu fiz uma prova da Microsoft que a prova permite você consultar. Você só consegue acessar esse site aqui, tá? O resto tudo é bloqueado, não espera que você vai conseguir acessar outra coisa, só para você ter uma ideia. Mas eu consegui acessar isso aqui. Mesmo você conseguindo consultar a prova, pelo fato da prova ter um tempo limitado, não dá pra você gastar meia hora procurando a resposta de uma pergunta. Então, assim, você tem que estar muito afiado pra coisa funcionar de verdade, beleza? Então, vamos voltar aqui. Faça todos os laboratórios, beleza? Então, toda vez que você vai estar vindo aqui dentro de você cai dentro de um contexto aqui, ó, um exercício, você vem aqui e faça, porque é muito importante. É nele que você vai ganhar a experiência de como, enfim, ganhar o conhecimento específico do módulo que você está fazendo, tá? Então, assim, faça todos. Então, se você vir aqui, vamos voltar mais um nível aqui, ó. Se você vai ver que, ó, todos os módulos, ó, 1 hora aqui, ó. Basicamente, metade do tempo que você vai gastar desse módulo de 1 hora, meia hora é um exercício de meia hora. E talvez, assim, se você tá começando agora, talvez esse meia hora te consuma muito mais, entendeu? Então, assim, eu falo... Reserve na tua agenda e fala, hoje eu vou fazer isso aqui 1 hora. Eu tô vendo aqui, são 30 minutos de exercício. Deixa pelo menos na tua agenda 1 hora para você fazer exercício e mais o tempo para você fazer a leitura das coisas aqui. Então, assim, não é 1 hora, é 1 hora e meia pelo menos você vai gastar aqui. Então, galera, planejamento é fundamental dentro da tua agenda, né? Então, se você pensar, você não vai conseguir, caso você trabalhe, né, uma rotina igual a minha, como é que eu fazia para estudar isso aqui, né? Você fala, pô, mas, cara, é difícil, né? Bastante tempo estudando e tal. Eu sempre no dia anterior eu vinha aqui e eu me planejava, tá? Então, assim, eu via, por exemplo, amanhã eu tenho disponibilidade, sei lá, das 10 às 11h30 da manhã eu tenho uma agenda livre aqui. E eu via mais ou menos que dava para fazer esse módulo aqui. Eu vinha e fazia, né? Tentava encaixar o módulo inteiro dentro dessa minha agenda. Dia seguinte eu fazia a mesma coisa e no dia seguinte a mesma coisa. Ou à noite, em vez de assistir lá o episódio no Netflix da série lá, cara, esquece, vem aqui e faz isso aqui. Tá. Não é fácil, né, galera? Mas, assim, a recompensa é muito legal, né? De você passar num exame desse e tá aí trabalhando aí entre os times mais tops aí desenvolvendo hoje tecnologias em relação a isso aqui. Então, disciplina, persistência, resiliência é muito importante quando a gente fala em estudar para um exame difícil de certificação, porque é muito conteúdo, tá? Realmente é muito conteúdo e para quem não é da área, toda a linguagem, né? E quando eu falo de linguagem, né? Tipo, de repente você nem sabe nem o que é um language model, né? Então você vai ter que ir básico do básico para entender, o que é o language model e tal, até chegar ao ponto aqui do entender o que é o language model e por aí vai, né? Entender a gramática mínima aí. Primeiro ponto que eu fiz, né? Para começar a desenvolver meus skills, né? Foi gastar bastante tempo aqui. Então, né? Vamos voltar aqui, né? Já falei bastante ali, então para você não esquecer. Você vai vir nesse portal aqui. Primeira coisa que você vai fazer todos os módulos, todos os cursos. Você não vai avançar para outras coisas enquanto você não terminar isso aqui, enquanto você não fizer os labs e não estiver minimamente confortável do que você está vendo aqui. Outra coisa, né? A gente soma mais ou menos 40 horas, mas tem coisa que de repente você vai fazer a primeira vez. Foi o meu caso. Eu não peguei de primeira vez, não entendi, o laboratório não dava certo, aí de repente deu tempo, você precisa fazer outra coisa, precisa buscar o filho na escola, precisa fazer isso, fazer aquilo. De repente você vai marcar e você vai vir fazer de novo, entendeu? Até o conteúdo começar a fazer sentido na tua cabeça, tá? Então, primeiro ponto, antes de tudo, antes de qualquer outra coisa, e galera, um outro ponto também, né? O que eu tô passando aqui, né, não é a fórmula mágica, né? Cada um, né, tem um jeito de estudar para certificação, para prova e tudo mais. De repente você vai procurar um conteúdo parecido com esse aí na internet, no YouTube, como passar nesse exame aqui. Você vai ver uma pessoa falando coisas completamente diferentes, um processo, uma metodologia que o cara utilizou para estudar completamente diferente do que eu tô fazendo. Eu tô falando que serviu para mim, então assim, se você não tem ideia como começar, de repente, segue o formato que eu tô falando aqui, tá? Esse formato deu muito certo para mim. E eu venho fazendo esse tipo de formato há muitos anos, tá? Essa não é a minha primeira certificação da Microsoft. Eu, como trabalho na Microsoft, eu tenho que ter certificações. Antes mesmo de trabalhar na Microsoft, eu já tive muitas certificações, tá? Quer ver? Vou dar só um exemplo para vocês aqui. Eu tinha deixado aberto aqui, tá? Até para mostrar aqui, né? Então, aqui, ó. Quando você se certifica numa prova da Microsoft,
Você tem o teu perfil aqui. E aqui ele mostra todas as certificações que você tem, tá bom? Então tem o meu perfil aqui, meu e-mail e tal, não sei o que lá. E se você vir aqui, né, em credentials, né, credenciais, vai mostrar aqui, ó, últimos 7 dias, né? Então aqui, ó, fui aprovado aqui. Inclusive, sexta-feira foi uma sexta-feira bastante produtiva para mim. Eu renovei a minha certificação que eu tenho, né, de Azure Administrator Associate. E pela manhã eu tinha sido aprovado no Azure AI Engineer Associate, né? Então vamos clicar aqui só para você ver a certificação, tá? Achievements. Aqui, tá vendo? Eu cliquei errado aqui, ó. Então aqui, ó, pra vocês verem aqui, ó, vou clicar detalhes da certificação, tá? Meu diplominha aí, né, que eu passei da prova e tal. Isso aqui é validado, tá? Então, assim, você pegar esse ID aqui, for aqui no site, tem uma seção específica que você consegue pegar esses números aqui. Então, ó lá, passei na prova e engineer, tal, mas é a mesma coisa. Então, ó, ganhei no dia 21 de novembro de 2025. Então, se pegar esse ID aqui, esses números aqui, jogar, tem uma seção aqui dentro do site aqui, mostra, né, o meu status ativo, né? Pra quê? Pra validar, né, que o cara realmente é certificado ou não. Então, aqui, que eu tô mostrando pra vocês, não tem enganação, né? Não tem, né, falcatrua aí. Então, conhecimento aqui é de quem realmente tem conhecimento de campo aqui, trabalha na área e sabe do que tá falando, beleza? Então, vamos voltar lá. Então vem aqui, faz todo esse conteúdo que eu falei. E aí o próprio site dentro desse portal, ele te dá, né, aqui ó, Take the Practice Assessment. Então você consegue fazer um simulador da prova, tá vendo? Então a prova, né, o código da prova, para quem não sabe, é o AI 102, esse é o nome da prova. E aí, tá vendo? Você vai aqui e vai... Uma coisa que eu fiz, né, porque acelerou muito para mim estudar e entender. Por exemplo, você vai uma pergunta dessa aqui, ó. Cara, utiliza AI para te ajudar a estudar. Então é isso que eu queria falar. O que eu fiz? Eu vim muito no chat GPT aqui, ó. Aí você tenta fazer a prova, né, para ver quão bom você tá, né, acertando as questões ou não. Mas o que eu quero mostrar para vocês, o chat GPT ou a ferramenta de AI que você está utilizando, e às vezes o chat... Primeiro ponto também, né, viu? Algumas questões eu fiz isso e ele me deu a resposta errada. Então, assim, também não confio 100% na inteligência artificial. Por mais que ela é boa, ela ajuda, te dá bastante insights, ela muitas vezes falha também. Então, o que eu fazia, né? Às vezes eu não entendia, não tinha ideia, né, da pergunta. Meu, isso aqui, por mais que eu tenha feito todo o curso, tal, lá, não sei lá, não lembro, não sei e tal. Me dê a resposta. Até para fazer um teste aqui, né? Vamos ver a resposta que ele vai dar, vamos ver aqui que ele vai... Vamos dar a resposta é files, foi o que eu pensei. Então, assim, isso aqui serve muito para ajudar você a estudar, entendeu? Porque aí você, de repente, no contexto que você não conseguiu entender nada, olha lá, por que files, entendeu? Então ele fala, ó, tá vendo? No Azure AI Search, Cognitive Search, quando você utiliza lá skill sets para enriquecer dados, você pode criar projeções para salvar as saídas normalizadas de skill, blá. Aí ele fala, ó, existem 3 tipos de projeções, tá vendo? Ó, tal, né? Vamos voltar na pergunta lá, que são essas aqui, ó. As projeções. Aí ele fala, ó, para cada tipo de situação, ó, ele fala, você tem que utilizar essa ou aquela, tá vendo, ó lá? E por que as outras estão erradas? Então é legal você entender, porque por mais que... Como é que pode acontecer na prova? A prova vai cair questão exatamente igual isso aqui? Não vai. Mas pode ser que caia uma questão que aqui ele tá falando que é files, né? Vamos ver se tá certo, ó lá. Se tá certo. E aí, ó, tá vendo? Ó, ele dá uma explicação, mas uma explicação muito basiquinha, muito tosquinha. Você não aprende muito através disso aqui. Outra coisa que eu recomendo também fazer. De repente, você viajou aqui na ideia, aí você veio no chat GPT, ele já te deu uma bela de uma explicação, tá? Você já entendeu. Mas o que eu tava falando, né? Então, que pode ser tables, né? Pode ser que caia uma pergunta na prova, porque você tem que entender também bem todos os pontos aqui, mesmo as erradas. Porque de repente cai uma questão na prova num contexto parecido aqui de pergunta, mas a resposta certa seria o table, seria esse caso de uso aqui que ele tá falando aqui, ó, tá vendo? Ó, talvez ele coloque uma pergunta lá, tabelas que são reconhecidas no arquivo, itens repetitivos, tá vendo? Listas de produtos. Então, de repente cai uma pergunta aqui, faria aqui, ó, você tá criando uma solução no Azure AI Search, você precisa salvar uma lista de produtos, tá vendo? Aí ele falaria qual seria a projeção que você deveria usar. Aí lista de produtos, opa, lista de produtos é uma tabela que eu tenho que usar, não é uma lista, geralmente é uma tabela. Então você tem que ir pegando vamos dizer, essa malícia de estudar na prova, entendeu? Recomendo também, quando vamos imaginar que você errou e tal, ele dá
o site aqui da onde tem a informação. Vem aqui, abre e estuda aqui, dá uma olhada nisso aqui, tá vendo? Porque isso aqui é o detalhe técnico, que isso aqui não tá naquele curso que você fez ali, aqueles módulos que eu passei. Não tem isso aí lá. Então você começa a aprofundar dentro desse tema aqui. É assim que você vai aprendendo, entendeu? Ó, tá vendo? Aqui ele deu a referência para ir no curso, tá vendo? Onde que você estuda, né? Faz o curso para aprender isso, tá? Então tá vendo que legal? Então fazer o exame, né? Então assim, primeiro passo, né? Vamos até abrir aqui um notepad rapidinho só para... Aliás, vamos abrir uma apresentação em branco. Então, primeiro passo, né? Vamos fazer os cursos do MS Learning, aquilo que eu mostrei para você. Então, o primeiro passo é esse, tá? Fazer o curso do Microsoft Learning. Então, eu te mostrei já aqui o simulador, o Practice Assessment. Vamos até copiar aqui já. Então, primeiro passo, fazer esse cara aqui, né? Que eu falei. Segundo passo, Practice Assessment, tá? E no Practice Assessment, né? Que eu mostrei para vocês, cara, utiliza a AI para, isso aqui acelera muito. Você viu quão poderoso isso? Muito simples que eu fiz. Te ajuda muito você acelerar a tua curva de aprendizagem, né? Porque ó a explicação que ele já deu aqui, né? Em relação à explicação que a resposta do simulador te deu, entendeu? Então você vai aprender muito fazendo isso aqui. Aí se você quiser ir mais além, o que eu fiz também para estudar? Eu uso, galera, uma ferramenta que chama Notion, né? Se você não utiliza isso aqui, super recomendo. Já fiz outros vídeos sobre esse tema. Ó, já caiu até na página que tá tão recente que eu fiz que caiu na página aqui. Tá vendo? Eu criei uma... O Notion aqui é uma ferramenta para você salvar texto, salvar documentos, uma ferramenta de organização pessoal, tá? Beleza? É meio que precisa de um banco de dados. Então o que eu fiz? Eu criei eu não vou falar o detalhe disso aqui, o que é, depois você procura tal. Tem vídeo meu que eu comento bastante, como melhorar tua produtividade utilizando o Notion, tá? Mas o que eu fiz? Criei uma guia para mim, né? Chamei AI Engineer, e aí eu criei algumas categorias, né? Que eu tava estudando, tá? Então assim, o que eu queria? Eu queria estudar casos de uso, né? Então, em relação às perguntas que caíam na prova. Então eu fiz basicamente alguns prompts, né? Quando eu estava estudando essas perguntas e respostas. Então, às vezes cai uma pergunta na prova, você está desenvolvendo um chatbot, tal, tá vendo? Não sei o que lá, ó. Você está desenvolvendo uma ferramenta para dar suporte para o HR, tal, que vai fazer isso, isso, isso. Quais as ferramentas que ele utilizava? E isso aqui mais ou menos era a resolução do caso, tá vendo? Então eu criei isso aqui para depois, né, quando eu não estava fazendo simulado, eu vinha aqui e falar, se eu estou criando um chatbot, esse aqui é o caso, tal. Quais são os produtos dentro do AI lá que eu preciso utilizar para criar essa solução? E como é que se cria isso, tá vendo? E muitos deles, tá vendo? Eu salvava aqui a página aqui onde é a referência, tal. Então eu criei isso aqui, ó, tá vendo? Tem um monte aqui, ó. Tem um monte, tá vendo? Uma solução para uma empresa, né? Um escritório de advocacia, tá vendo? Ó, um caso de uso, tal, blá, 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 tá vendo? Ó, qual produto dentro do Microsoft e tal. Isso aqui, eu criei isso aqui, pessoal, para ser uma referência para mim estudar. Para que eu tô mostrando isso aqui para você? Talvez isso te ajude, seja legal você criar isso aqui. Isso aqui é a minha forma, não sei quando você estudava para prova na escola, que você de repente, eu sempre para eu memorizar, quando eu era criança, eu pegava um caderno e ia escrevendo, tentando explicar para mim mesmo, escrevendo no caderno, o que eu tava estudando, resumindo, alguma coisa do tipo. Lembra quando a professora pegava assim, ó, lê o livro tal e faz o resumo do livro, escreve lá uma redação, né? Não sei se para quem é mais novo se a professora ainda pedia isso, mas na minha época as professoras pediam. Isso era uma excelente ferramenta pra gente memorizar, né? Ajudar o cérebro, memorizar aquilo que a gente estava estudando. Então isso foi minha forma, vamos dizer, a minha forma atual, moderna de escrever, né? Pra memorizar o que eu tava fazendo pra estudar, tá bom? Então galera, eu tô dando várias formas, várias dicas aqui, ferramentas aqui pra você estudar pra tua certificação, beleza? Vamos voltar aqui para minha página aqui. Então, assim, vamos recapitular. Fizemos aqui todos os cursos, os módulos aqui, né? Mais os laboratórios, né? Então, fazer os cursos do MS Learning, né? Mais, né? Todos os labs. Todos os labs, beleza? Depois você fez tudo isso aqui. E outra coisa, também não precisa também esperar fazer tudo, terminar tudo. Se você já tá ansioso, você quer ver como é que são as perguntas, não tem nenhum problema você ir tentando fazer em paralelo, de repente, esse exame prático aqui. Quanto mais cedo também você começa a mergulhar nesse exame aqui, para você entender como é que é a prova, entender como funciona a prova também é muito importante, porque estratégia de prova é fundamental, beleza? Então assim, mas só para ficar uma estrutura lógica, vamos meio que convencionar. Faz isso primeiro, tá? Faz lá os cursos, depois os labs, depois você vem fazer as provas aqui, beleza? Terceiro passo. E aí, né? Terceiro passo, o que de repente é legal você fazer? Terceiro passo. Faz algo, né? Faz uma espécie de... Faz um resumo dos casos para te ajudar a memorizar, um resumo
resumo dos casos. Vou anotar aqui Notion, né? No meu caso eu fiz aqui no Notion para me ajudar, né, a memorizar, estudar mais rápido, ter uma fonte de referência mais rápida. E esse aplicativo é legal que você consegue baixar no celular e aí você loga no celular, você vai ter essa mesma visão no teu celular. Então de repente você tá, sei lá, tá voltando para casa, tá no ônibus, no metrô, tá no carro, no Uber e tal. Meu, você pega o celular aqui, cara. Quer ver? Vamos abrir aqui para você ver. Deixa eu abrir o Notion rapidinho aqui, ó. O aplicativo Notion aqui, ó, o Nzinho ali e tal. Vou abrir ele aqui e tal, blá. AI Engineer. Tá vendo, ó? Igual o que eu tô mostrando na tela pra vocês. Ó que demais. Cara, você tem acesso a isso aqui na tua mão, vira uma baita de uma ferramenta pra você estudar. Aí, né, se você também quer ir mais a fundo, aí eu já tô falando um pouco fora do contexto, né, que toda vez que eu estudo pra uma certificação, eu quero, na verdade, aprender, né, o conteúdo pra algo prático pra minha vida. Eu não quero só passar uma prova pra passar. Lembra, às vezes, na escola, a gente, passa na prova pra passar, decora tal, e daqui 2 meses você não lembra mais nada do que você estudou? Cara, a gente já é adulto já, a gente tá estudando conteúdos para o nosso desenvolvimento profissional. Então, assim, você tem que investir teu tempo em algo que vai te dar um retorno, obviamente, né? Já falei no vídeo do Cloud AI para quem não assistiu. Se você não assistiu, vai lá, assiste, né? Que eu desenvolvi um app utilizando inteligência artificial. O projeto ficou top 10 no Hackathon. Se você não assistiu, vai lá. Mas, assim, eu comento desse livro, tá? AI Engineering, tá? Do Chip Huyen, nunca sei falar o nome dele, tá? Cara, esse livro aqui, pra mim, é fundamental pra quem tá estudando, quer se tornar um engenheiro de AI, tá? Isso aqui tem que estar aqui, ó, debaixo do teu braço aqui, ó. Quando você for dormir, bota debaixo do travesseiro pra ver se você absorve aqui o conhecimento. Isso aqui é fundamental, beleza? Pra mim, do que eu vi de livro de AI até agora, um dos melhores livros, tá? Quarto passo, onde você vai aprofundar no tema. Isso é necessário pra você passar na prova? Não é, mas é necessário pra você se tornar um bom engenheiro de inteligência artificial, tá bom? Comprei esse livro usado já, às vezes tem a opção de comprar usado, pelo menos aqui nos Estados Unidos, não sei aí no Brasil. Cara, usado eu paguei acho que $15, tá? E, cara, devora a parada aí, porque ele vai dar muitas boas práticas de prompt engineering, vai dar uma boa base de foundation models e tal, e outra. Mas existem várias funções dentro de AI, né? Por exemplo, você sabe me dizer qual a diferença de um cara que é um AI engineer, né? Um engenheiro de AI, um machine learning engineering e um data scientist? Não vou dar a resposta aqui pra você agora, tá? Mas, assim, saber a definição e entender o que cada uma dessas funções fazem para o que você, dependendo, quer estudar dentro do campo de AI, dependendo, vai te dar... e, cara, isso aqui isso aqui é um insight poderoso, tá? Para quem não é do campo, né? Identificar, dependendo, faz mais sentido para você ser um Machine Learning Engineering ao invés de um AI Engineering, ou de repente faz mais sentido você ser um cientista de dados. No meu caso, eu entendi, fui minimamente entender o que cada uma dessas funções faz e o que se espera de cada uma delas, para chegar à conclusão que, para mim, a função e o que eu quero desenvolver em AI Engineer é a função que faz mais sentido. Por isso eu fui fazer essa certificação e por isso eu estou estudando tudo isso. Por isso estou indicando esse livro. Não estou recebendo nada desse cara, pô, que até queria, viu? Já indiquei muito esse livro aí. Vou mandar uma mensagem para ele e falar, cara, tô te indicando aí, me dá um código de desconto, alguma coisa aí pra eu ganhar uma grana aqui, porque eu não tô ganhando nada, tá? Mas basicamente AI Engineer é o cara que mexe com modelos, né? Foundation Models, esses LLMs, né? Large Language Models, né? Exemplo, ChatGPT da vida. Então, dependendo se você vai desenvolver aplicações utilizando Large Language Models, AI Engineer faz mais sentido para você, mas esse é o resumo do resumo. Fica minha lição de casa que eu vou deixar para você. Vai procurar entender o que cada uma dessas funções faz, né? Para ver, né, se isso faz sentido para você, beleza? De qualquer forma, basicamente aqui, cara, tô deixando o caminho das pedras para você se tornar um engenheiro de AI certificado pela Microsoft, tá? Tamo quase lá, tô quase fechando o vídeo, tá? Antes de fechar, e aqui também isso aqui é opcional, fiz tudo isso que eu já falei no vídeo aqui, mas o meu único ponto, tá, em relação a esse exame prático aqui que a Microsoft disponibiliza de forma gratuita para você, esse exame ele é muito fácil e ele é muito raso, na minha opinião. E agora, tendo feito a prova, foi a melhor escolha que eu fiz. Além de ter feito esse exame aqui, o que aconteceu? Eu tava acertando muito bem, tava indo muito bem nele. Eu falei, não é possível. E eu vendo posts, né, comentários em rede social da galera que prestou esse exame, que reprovou, tal, não sei o que lá, falando que o exame é difícil e tudo mais, tal. Esse exame tava muito fácil, tá bom? Se eu tivesse só estudado com base no grau de dificuldade desse exame aqui, vindo nessas perguntinhas aqui
nesse beabá que a gente viu aqui, meu, perguntas com 3 opções de resposta, cara, o exame não é assim não, beleza? O exame é bem mais difícil. É a mesma coisa você treinar por uma prova de 10 quilômetros e ir correr uma maratona achando que você vai bem na maratona. Então, se você estudar puramente por esse simulador aqui, é a mesma coisa você treinar por uma prova de 10 quilômetros, sendo que a tua prova vai ser uma maratona, tá? Não vai te dar a preparação adequada para correr uma maratona. Aonde eu recomendo você investir uma graninha e ter um simulador de um nível de dificuldade muito mais elevado. Eu, no meu caso, eu investi uma grana nesse cara aqui, chama measureup.com, tá? E aí ele te dá exames mais ou menos no mesmo esquema, tal. Vamos iniciar um aqui só para vocês verem, tá? Ele dá muito mais questões, tá vendo? Ele dá muito mais opções aqui, ó. Você pode colocar no modo prático só para testar ou modo certificação, aí ele vai ficar igual com cara de certificação. Ó, tá vendo? Perguntas fáceis, moderadas ou expert. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar que a gente quer só pergunta moderada e pergunta expert, tá? Aí quantas perguntas você quer fazer, tá vendo? Vamos colocar que a gente quer só 10 perguntas. Então você consegue modificar o exame para, por exemplo, você tá no ônibus, no metrô, voltando para tua casa, não vai dar tempo pra você fazer 100 questões, mas você fala, mais ou menos dá para eu tentar fazer umas 10 questões aqui na volta para casa, no fretado de volta para casa e tal. Ou abre um tablet, né, com uma tela maior, melhor. Olha lá, vamos dar um start aqui, ó. E também não tô ganhando desses caras não, viu? Só tô indicando, só tô falando o que eu fiz para estudar. Então olha só o tipo de questão que já a gente cai logo de cara aqui, ó, tá vendo? Ele dá um estudo de caso com múltiplas questões dentro do mesmo estudo de caso. Naquele simulador lá, basiquinho da Microsoft, meu, não tem nada disso aqui, tá? Então, e outra coisa, quando você não sabe a resposta aqui, sei lá, se é sim ou não, aqui, não tô nem lendo aqui. A explicação também dele não é tão, é parecida, tá? Mas assim, o nível de dificuldade das perguntas é maior. E aí eu fiz a mesma coisa. Vim aqui nele, dava aqui um print e vim e jogava aqui no chat GPT para me ajudar, né? Para eu ter uma melhor, por exemplo, aqui errei, né? Então ele vem aqui, ó, e te dá um nível de detalhamento, né, muito grande do porquê sim, o porquê não lá. E isso para mim fez toda a diferença para eu ganhar essa bagagem teórica aqui para ir fazer a prova, tá? Então eu recomendo muito vocês investirem nisso, tá? Tá vendo aqui, ó, outra coisa. A prova, galera, cai muita pergunta de código, desenvolvimento de código. Então aí você tem que vir aqui, ó, isso aqui seria como se você estivesse escrevendo o código lá pra aplicação de AI, e aí você tem que vir aqui e selecionar depois uma opção aqui, beleza? Naquele simuladorzinho também ele era bem raso nisso aqui. Aqui bem mais difícil. E a prova cai muitas perguntas em relação a isso aqui. E falando um pouco da prova, pra gente encerrar o vídeo, né? Então, sim, opcional, tá? Opcional, mas pra mim extremamente válido. Não é caro isso aqui, custa algo em torno de, acho que foi 25, 30 dólares. Aí agora, detalhe, agora essa época, final de ano, eles dão várias promoções. Eles dão 30% de desconto, alguma coisa assim. Então, assim, vai ser 20, 30 dólares que você vai investir que vai te ajudar muito na prova, entendeu? Então, assim, é um investimento, galera. Vale muito a pena, tá? E falando um pouco da prova, tá? Então, tem uma parte que geralmente ele fala da prova. Todos os recursos em relação à prova estão aqui, tá bom? Então, ó, tá vendo? Para você passar na prova, você precisa ter uma pontuação mínima de 700, tá? Cara, isso aqui é como se fosse de 0 a 10, né? Ele dá de 0 a 1000 o score. Então, assim, você tem que basicamente acertar 70% da prova. Os pesos, tá vendo? Então, aqui, ó, dos temas que você estudou naqueles módulos lá, então, ó o quanto que vai cair, por exemplo, lá. Plan and Manage Azure AI Solution. De 20 a 25% da prova, esses temas vão cair aqui. Olha lá, Plan, Create, blá, 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 blá. Outra coisa, implementar AI generativa, tal, 15 a 20%, tal. Então, esses temas vão cair na prova, tal. Então, assim, vem aqui até para você não ficar estudando coisas quando você estiver estudando específico para a prova, tá? Não só para ganhar conhecimento, mas aí foca nesses conteúdos que ele está falando aqui, tá vendo? Então, onde tiver maior, né, onde cai mais na prova, é onde você vai ter que investir mais tempo, fazer mais labs e tal, tá vendo? De repente, entre escolher fazer bastante lab de um tema aqui que tem 15 a 20% e um de 5 a 10, investe mais teu tempo aqui, entendeu? Se você não tem tempo de estudar tudo, muita coisa, veja onde cai mais e seja estratégico, galera, beleza? E aí, então, falando da prova em si, né? Comentei, né? Você precisa ser 700, né? Ou seja, 70% da prova. A prova tem 55 questões, tá bom? Então, para acertar 70%, 16, vamos arredondar para 17. Cara, para você passar na prova, você tem que acertar 38 questões no mínimo de 55, beleza? Para ter 700 pontos. Eu passei com 720
28 pontos. Imagino, né, nessa proporção aqui, né, 38, devo ter acertado 39, 40 questões, provavelmente. Então, cara, passei em cima ali no meu. Mas, meu, o que importa é passar, galera. Vai pra cima. Então é isso. Então a prova tem 55 questões, você tem 1 hora e 35 minutos para fazer a prova. Então lembra que eu comentei que você durante a prova você consegue acessar isso aqui dentro do computador da prova? Mas pensa bem, galera, eu comentei de fazer estratégia de prova. Se você tem 55 questões para... Vamos colocar 1 hora e meia, se eu não me engano. Então a gente está falando de 90 minutos. Então, 90 minutos dividido por 55 questões, você tem menos de 2 minutos por questão. Então você não tem muito tempo. Então você tem que estar com o conteúdo muito bem na tua cabeça. Não dá para você parar cada questão, vir aqui, entrar nesse negócio e ficar procurando aqui as palavras-chave até você mais ou menos achar. Cara, se você fizer isso, você vai reprovar na prova porque você não vai conseguir chegar até o final das 55 questões e aí você vai reprovar. Então você tem que estar muito bem afiado. Toda prova, a regra base é você tem que estar muito bem afiado. Você não tem que contar com ajuda nenhuma. Você tem que ter a capacidade plena de você fazer a prova sem nenhum tipo de ajuda. Isso aqui é mais para, de repente, 2 ou 3 questões e detalhe. Se você está na dúvida na questão, você consegue marcar um checkbox, olhar depois. E você vai para a próxima questão. Você ficou na dúvida, tá gastando muito tempo numa pergunta, marca lá, checar depois e vai para a próxima. Finaliza o exame. Vamos imaginar que você terminou o exame e você tem mais 10 minutos ali para responder 2 ou 3 questões que você ficou na dúvida entre uma questão e outra. Aí sim você vai vir aqui nisso aqui e investir um pouco de tempo para tentar chegar na resposta daquelas 2 ou 3 questões que estavam te empacando durante a prova lá para você conseguir se sair bem. Foi isso que eu fiz, tá? Tinha acho que umas 3 questões, se eu não me engano, 3 ou 4 questões que chegou no final lá, eu tinha acho que 12 ou 13 minutos. Eu gastei esses 2 e 13 minutos procurando na ferramenta. Algumas ali eu achei mais ou menos a resposta. Acho que 1 ou 2 questões eu não achei, pra você ter ideia. E aí o tempo ia dar, meio que foi um chute e, o chute talvez deu bom porque eu consegui passar na prova no final das contas, tá? Então, galera, vídeo longo, desculpa, mas, cara, eu acho que essas dicas que eu tô dando aqui foram ouro absoluto para você que quer se tornar um engenheiro de AI, tá? Duvido que você vai ver alguma coisa tão prática aí que nem eu falei aqui para vocês, tá bom? Faz isso que eu tô te falando, estuda pra valer que, cara, deu bom pra mim, vai dar bom pra você, tá? Espero que esse vídeo, aliás, te ajude a se tornar um profissional aí, estudar AI e te ajude a realmente passar nessa prova, que é uma prova realmente complicada, tá? Deixa o like, assina o canal, encaminha para teus amigos aí que querem aí se certificarem, tornarem um profissional aí top aí de inteligência artificial no mercado aí, beleza? Valeu, até a próxima aí e é isso aí, valeu, abração galera, até o próximo vídeo.